E aí, Tagarelovers? Sextou! Mais um sextou aqui no Tagarelando, hein? Mais um dia. Mais uma semana, mais uma sexta. Nós estamos aí chegando na sua tela, onde quer que você esteja. E é sempre muito bom sextar com você que tá aí nos acompanhando, né, amor? É isso aí. Pegue seu chá, seu café e senta com a gente, porque hoje tem um papo muito bom. Muito bom, muito legal. E antes desse papo, você não pode esquecer do quê? Se inscrever, ativar o sininho, seguir TikTok, Instagram, tudo aquilo que a gente já pede toda sexta, né? Curtir, comentar, compartilhar, porque graças a vocês o Tagarelando só tá que cresce, só tá que cresce. É isso aí. Vamos começar o papo de hoje? Bora. Bora tagarelar então, vamos lá. Olha, o nosso convidado de hoje é um dos maiores advogados criminalistas desse país. Já participou de mais de 50 julgamentos em plenário, onde o papel dele era ou acusar ou defender alguém. Entre tantos casos que ele traz no currículo, estão os principais da história do nosso país, os mais emblemáticos. Além de tudo isso, ele também encontra tempo para ser comentarista de segurança pública na TV Tati Record de Campinas. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio Costa! Valeu, cara, sensacional tá aqui. Legal demais. Esperei demais o convite. E a gente agradece demais. Obrigado mesmo o convite. Você tá aqui com a gente hoje, participando. Sua história de vida, ela é muito interessante, ela chama a atenção, porque eu me lembro que uma vez a gente tomando um café lá em Campinas, você falou pra mim assim, olha Lucas, pra mim não foi fácil. Por quê? Porque depois que eu me formei advogado, né, me formei em Direito, para começar a atuar na área foi um perrengue. Você se lembra da história da OAB que você me contou, né? Hoje em dia, todo mundo, quando faz Direito, eu imagino, já quer passar na ordem logo de primeira, no exame da ordem. Com você não foi bem assim, né? Conheço muitas pessoas que passaram assim na primeira vez. Muitas pessoas. Fizeram o primeiro exame, o exame é dividido em duas etapas, né? Então você tem a primeira etapa, que é de múltipla escolha, e aí depois você tem uma prova prático-profissional. Você escolhe uma área que você quer atuar. Eu sempre escolhi direito penal, e aí você faz essa peça prático-profissional, que é uma peça escrita. Então são duas etapas. São 3 provas por ano. Nessa de múltipla escolha, são 80 questões, você tem que acertar 40 questões. E se você acertar 40, você passa para essa segunda fase, onde a prova vale 10, você tem que tirar 6. Né? Então eu fiz a primeira vez nessa de múltipla escolha, reprovei. Segunda vez eu reprovei, na terceira vez eu consegui ir para a segunda fase. Nessa segunda fase você tem 2 chances. A prova vale 6, se você tirar menos que 6, você tem uma repescagem. E se você não passa nessa repescagem, você tem que retornar para a primeira fase, para aquelas 80 questões, onde você tem que acertar 40. Então eu reprovei na primeira, reprovei na segunda. Na terceira vez da múltipla escolha eu fui para a segunda fase. Tirei 2,85, reprovei. Na repescagem, 4,80. Aí eu volto para a primeira fase, para fazer aquela bendita prova de 80 questões, onde você tinha que acertar 40. E aí eu fiz 10 provas seguidas. Eu fui de 29 a 39. Então, ficava 29, 32, 35, 34. Consegui passar de novo para a segunda fase. Eu falei, agora vai. Aí eu tirei 5,5. Mas eu tinha uma repescagem. Eu falei, agora vai. Estudando 18 horas por dia, agora vai. Aí eu tirei 5,75. E aí eu tive que voltar para a primeira fase de novo, onde eu acertei depois 44. E aí pela terceira vez eu fui para a segunda fase. Numa prova que valia 10, eu tirei 7,25, salvo engano. E aí fui aprovado. Então eu tenho uma faculdade, eu tenho outras formações, sou técnico de contabilidade de formação, fiz administração, fiz marketing. Minha terceira graduação foi Direito, 5 anos, e aí eu tive mais 5 anos para passar na OAB. Então, além da faculdade, eu demorei mais 5 anos para me tornar efetivamente advogado. Então foi uma luta. Você tem 300 anos, né? Para ter feito tudo isso, passado por tudo isso. Todo mundo pergunta. Fiz esse ano 44. Não parece, né? Eu sei. Parece mais, né? Rodolfo Pneumus. Mas fiz 44. Sou de 79, fiz 44 esse ano. Você vê que é tão marcante para ele esse lance da OAB, que ele lembra a pontuação ano por ano. Claro. Cara, eu tenho todas as provas aqui no celular. Você tem todas essas provas guardadas? Todas. E em todos os lugares que eu vou, recentemente eu dei uma palestra
sobre prática criminal na OAB da Vila Prudente, aqui em São Paulo. E as pessoas têm essa imagem de que, por exemplo, mas você está na televisão todo dia, para você foi fácil. E eu sempre digo, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que me faz essa pergunta, que me faz esse questionamento e diz que, mas para você é fácil estar na televisão todo dia. E aí eu pergunto, quantas provas da OAB você acha que eu fiz? E nunca ninguém acertou. Nunca. Então eu vou falar para você que está perguntando agora e vai me fazer essa pergunta, eu fiz 17 provas. Então, para quem de repente olha a rede social, vê você num caso X, vê você num caso Y, nessas entrevistas desses grandes casos aí pelo Brasil afora, fala, isso aí foi uma mamata, passou na primeira e estava voando. Negativo. 17 vezes. Eu comecei no exame 13º, no exame de número 13 e passei no exame 29. Eu só fazia as contas. São 17 exames. Então é uma luta. Mas isso não é porque eu sou ruim e também não é um pressuposto para você dizer que aquele que passou na primeira é bom. Tá? Essa prova ela não mede o conhecimento de ninguém, absolutamente. O que cai nessa prova não tem nada a ver. Eu sei que às vezes quando eu falo isso, o advogado fala, como assim, você está desmotivando? Não, são ciclos diferentes. Você tem a faculdade, o que você aprende na graduação, pouco você consegue utilizar para passar nessa prova, o que você tem nessa prova, a vida profissional é outra coisa. E aí eu digo por experiência própria, o campo de batalha é muito diferente do cronograma que você desenha. Mas aí durante esse tempo que você ficou fazendo o exame da ordem, 5 anos que você passou, o que você fazia? Eu trabalhava com outro advogado, que inclusive foi meu professor na graduação. Trabalhava com ele e eu tocava todos os processos de um escritório. Tocava mais de 150 processos de escritório. Fazia diligências em delegacias, fazia relatórios de processo. Eu só não assinava, porque eu não tinha OAB. Então eu só não assinava. E profissionalmente nisso eu tinha uma loja de veículos, né, que é onde eu me sustentava até conseguir de fato essa carta de euforia que era ter a minha OAB e poder tocar os meus processos. Né? Porque até então os meus clientes eram os meus clientes, mas no papel eles não eram os meus clientes. Era esse advogado com quem eu trabalhava com ele, porque ele que tinha que assinar. Então, eu era o estagiário do escritório. Acho que todo mundo tem essa história, todo né? mundo. O começo de carreira é assim, a gente faz, mas é o outro quem assina. E faz 5 funções em uma, porque... Eu fazia, seguramente eu fazia. Eu fazia captação, assim, não posso dizer captação porque era até proibido, eu não me identificava como advogado, mas as pessoas sabiam que eu trabalhava com um advogado muito experiente e sabia que eu tinha muita experiência na área criminal. Então, eu fazia o atendimento junto com ele presente, mas eu que fazia, eu digitava contratos, eu fazia petições para ele revisar, eu fazia protocolos, eu fazia carga em processo. Fazer carga em processo é você ir até o fórum e pegar aquele processo gigantesco. Às vezes você tinha que ir com mala, carrinho para levar o processo para o escritório. Cada volume de um processo tem 200 folhas. Então eu fazia a carga de processo de 20 volumes, 5.000 folhas, 6.000 folhas. Tinha que analisar tudo, fazer um relatório. Então, às vezes até mais que 5 funções eu fazia dentro do escritório. E como que você escolheu direito? Eu fiz técnico de contabilidade logo quando eu saí do ensino médio por uma questão de opção. Na cidade em que eu morava, Campo Limpo Paulista, que é aqui no interior de São Paulo, tinha magistério e contabilidade, técnico de contabilidade. Eu falei, magistério não vou dar aula, né? Vou fazer contabilidade. E fui fazer contabilidade. Depois entrei numa faculdade de administração. E aí terminei essa faculdade, mas também não... Marketing também eu não usava nada. Resumindo, eu tinha 2 graduações, um curso técnico, e eu não atuava em nada. Então eu precisava de fato de ter uma graduação para eu exercer nessa minha graduação. Eu falei, eu vou fazer direito. E eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo, por uma condição financeira eu tranquei, não consegui continuar, né? Fui até para fora do país, voltei. Quando eu voltei, aí em 2009, eu resolvo ingressar de novo. Eu falei, agora acho que eu vou terminar minha faculdade de Direito. Faltam só 3 anos. Só que aí esse lapso desse trancamento até o retorno ficou
um lapso muito grande. Aí eu resolvi começar de novo. De novo? Você realmente foi insistente ali. Foi. E aí, de novo, eu fiz o primeiro ano de novo, o segundo, aí o terceiro, quarto e quinto. Lógico que o primeiro e o segundo ano, como eu já tinha feito, eu tive uma adaptação de algumas matérias, mas assim, 20% só eu consegui eliminar, porque eu peguei uma transição do Código Civil. Né, atualiza muito, né? Atualizou demais, então assim, eu achei muito mais benéfico eu começar. E aí, quando eu me formei e eu peguei a minha OAB, eu falei, agora eu tenho que tirar um pouco desse atraso. Porque eu já retornei para fazer o primeiro e o segundo de novo. 5 anos para passar na OAB. Eu falei, agora eu tenho que dar uma acelerada. Foi aonde eu fiz a minha especialização de ciências criminais, eu fiz simultaneamente com 2 pós-graduações. Então eu fiz minha pós-graduação em Direito Penal, em Processo Penal, e a minha especialização em ciências criminais eu fiz tudo junto. Dormir você não pensava? Quando dava tempo, assim. Até hoje, assim, as pessoas... por conta da atividade mesmo, e eu vejo que eu durmo muito pouco. Em média de 4 horas no máximo eu durmo. E como é que você fica de pé? Cara, é assim... Eu não tomo nenhum tipo de remédio para dormir, nenhum tipo de vitamina para ficar acordado. Cara, mas você não se sente cansado durante o dia? Não sinto. Essa disposição é sua mesmo? É uma coisa minha, porque eu sempre, quando eu penso em estar cansado, e aí você fala, bem, não, eu tenho que dar uma acelerada, eu tenho que isso para fazer isso, porque eu vejo não que eu perdi muito tempo. E aí eu fico pensando, poxa, na primeira graduação que eu fiz de administração, eu poderia ter feito direito, né? Mas o direito parece que apareceu também de forma aleatória na sua vida, não foi? Aleatória, e talvez, assim, são ciclos da vida que você tem que entender. Será que era aquela época mesmo que eu tinha que fazer? Será que eu tinha... não é perdido, né? Será que eu tinha maturidade, né? Porque direito também tem essa questão de você ter uma maturidade. Não estou dizendo que uma pessoa hoje que se tornou advogado, que é advogado aos 22, 23 anos, conheço várias pessoas que não vão trabalhar, mas em específico eu falo, na advocacia criminal é tenso. Então você tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de visão, a visão um pouco mais ampliada para você atuar. A advocacia criminal, eu sempre falo, não é para todos. E o tribunal do júri, muito menos. Nossa, eu acho que o tribunal do júri deve ser... Qual foi seu primeiro tribunal do júri? Meu primeiro tribunal do júri foi em Embu das Artes. Eu até então, eu não... Logo quando eu peguei a minha OAB, e é o que eu sempre queria fazer, eu já tinha feito outros antes, mas só participando como estagiário, eu não podia falar. E a minha vontade era falar. Eu precisava falar. E eu não tinha primeiro que eu não podia falar. Quando eu peguei a minha OAB, eu não tive a oportunidade de falar. Porque eu trabalhava com uma pessoa e ela, não, você tem que esperar um pouco, tem que se aperfeiçoar um pouco mais, você tem que conhecer um pouco mais. Meio que te blindou ali. Meio que me blindou, mas de uma forma que eu pensei assim, eu já faço tudo, eu sei de todo o processo. De tudo que precisa fazer aqui nesse tribunal. Falar é o de eu menos. sei. Falar é o de menos, porque eu sempre falo, o tribunal do júri, ele tem uma peculiaridade muito grande. Primeiro que você vai falar para 7 pessoas que você não conhece. 7 pessoas do povo. Você pode ter num jurado, você pode ter um técnico de som, um jornalista, um médico, uma professora, um padeiro, um carpinteiro. Então assim, são 7 pessoas da sociedade. Você tem que ser uma pessoa agradável, você não pode falar muito alto, senão você irrita a pessoa. Imagina, 1h e 30 minutos, a pessoa gritando na sua cabeça. Você não pode também falar muito baixo. Não pode, porque atrapalha, você tem que falar, você tem que ter um tom certo. Você tem que saber ir para o embate com o promotor sem ser desrespeitoso. Você não pode ter medo. Porque às vezes você tem situação, como já aconteceu comigo, de sair preso de um plenário do júri. Então você tem que saber... Quem saiu preso de um plenário? Você saiu preso? Sim, porque tem algumas situações que você... Olha, se não acontecer isso aqui, eu estou fazendo uma pergunta, você está me interrompendo. E aí o juiz, no tribunal do júri, ele é um mediador. Ele é um mediador. Ele só dá a quantidade da pena. Ele não decide se a pessoa é culpada ou inocente. Ele vai dizer o seguinte:
Doutor, Ministério Público, o senhor está com a palavra. O Ministério Público vai lá e fala durante 1h30. Quando dá 1h20, o juiz fala, doutor, o senhor tem mais 10 minutos. Aí termina o promotor e fala, doutor Fábio, o senhor está com a palavra. Eu vou e falo. Então ele fica só meio que tem alguma discussão, doutor, só um minuto, tal, então ele fica meio que mediano. Mas ele é a autoridade máxima ali. Quem decide se são culpados ou inocentes no tribunal do júri são os jurados. E quando chega até ele assim, os votos de que a pessoa é culpada, aí ele vai dosar, a gente chama de dosimetria da pena, ele vai dosar a pena da pessoa. É só isso que ele faz. E muitas vezes você tem um juiz que é para ser imparcial, e não sei se eu poderia falar isso aqui, mas já que eu estou aqui eu vou falar. Tem juiz que está ali pronto para condenar, você está entendendo? Tem juiz que não é imparcial. Então essa imparcialidade do juiz é balela. Eu sei que depois quando isso aqui viralizar e for para o ar, vai vir um monte de gente falar, principalmente a OAB. Mas assim, eu tenho que falar. Por quê? Porque não há essa imparcialidade que todo mundo acha. E eu não estou aqui generalizando, mas tem alguns profissionais, alguns juízes que não são imparciais. Não são imparciais. Eu já fiz plenário do júri numa cidade de Franco da Rocha que antes de começar o tribunal do júri, o juiz chama o promotor, todos os jurados para tirar foto e marcar a confraternização do final do ano. Putz. Cara, como é que eu vou convencer 7 jurados de que o meu cliente é inocente? Sendo que ele tá macumunado com... Cara, eles estão marcando... Uma confra. Uma confra. A festa da firma. E assim... Churras da firma. Mas faz tempo isso? Não, 2022, 19 de setembro de 2022. Inclusive o caso da Rauana, que foi um caso nacionalmente conhecido. Quando eu olhei, o juiz chamou o promotor, os jurados, para tirar foto. Ora, tá marcada a nossa confraternização, tá no grupo. A foto eu vou... Cara, surreal isso. Cara, mas aí você já desanima, né? Porque você sabe que você vai... Não, você desanima... Você vai falar 1h30 ali, mas sem frutos. Mas tem como denunciar para alguém? Nós fizemos uma denúncia, né, na corregedoria e eu pedi anulação do júri. Estou esperando o resultado. E o problema é que isso também demora, né? Isso demora. Enquanto isso, onde está a pessoa? Na cadeia. Opa! E a gente sabe bem, né, como é o inocente na cadeia. É. A gente sabe muito bem. Então, essa imparcialidade não tem. Então, para você, votando no tribunal do júri, não é para qualquer um. E eu não estou desmerecendo quem não faz o tribunal do júri. Eu tenho excelentes colegas, eu conheço excelentes advogados que atuam no processo criminal até um determinado ponto. Dali para frente ele não segue, porque aí começa o rito do júri. Porque o processo, quando é um processo simples, sem ser muito técnico aqui, mas quando é um processo de roubo, tráfico, furto, receptação, quando chega na audiência o juiz dá uma pena, ele condena a pessoa a uma quantidade de pena. Quando é um crime doloso contra a vida, quando a pessoa tem intenção de matar, quando chega nessa audiência o juiz não dá uma dose de pena, ele não condena a pessoa, ele dá uma sentença, mas é uma sentença dizendo se a pessoa vai ao júri ou não vai, ou se ele absolve a pessoa, ou se aquele não é um crime doloso, ele desclassifica, mas assim, já adianto, 99% das decisões são até assim, por a mania do sistema. A gente fala que o juiz de primeiro grau, que é esse juiz, se ele vê o mínimo de indício que a pessoa cometeu esse crime, ele já manda para o júri. Ele não segura essa batata quente. Tá entendendo? Até porque a lei diz, para condenar tem que ter provas. Mas para mandar ao tribunal do júri basta indícios. Então... E, por exemplo, o júri popular, como é que se selecionam as pessoas que vão fazer parte do... Aleatório, não é? É aleatório? Porque, também uma... Você imagina, você faz parte de um júri, a liberdade de uma pessoa está nas suas mãos. Exato. E, por exemplo, eu sou jornalista, mas eu não me sinto capaz de decidir a liberdade de ninguém, se fica preso ou se não fica. Como é que é feita essa... E tem vezes que julga errado. Então, porque como é que é feita essa seleção? Porque eu não tenho preparo algum para julgar a vida de uma pessoa. Pesado. Vamos lá. Como é que faz isso? Vamos pensar aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. E aí você vai falar que sim, tá? Tá. Você gostaria de ser jurado no tribunal do júri? Sim. Então você vai até o fórum da Barra Funda e dá o seu nome lá. E aí você é escolhido. E aí, de selecionado. repente, e aí você pode ser selecionado. E aí você vai comparecer naquele dia que tem um julgamento. Cara, mas eu não sei nada do processo. Calma.
selecionados 25 jurados, certo? Desses 25, tem que comparecer pelo menos 15. Para que desses 15, nós, que eu digo nós, Ministério Público e advogado e defesa possam escolher os 7 jurados, certo? Então você está lá... Então eles escolhem entre os 15. 25 é o número máximo, o número mínimo 15, certo? Como é que é feita a escolha dos 7? Papelzinho numa urna, roletinha de bingo, o juiz tira o nome Lucas Carvalho. Aí você está sentado nesse momento e você levanta, certo? E aí o juiz pergunta para mim, doutor, tipo, se eu aceito ou se eu recuso. A defesa, tanto a defesa quanto o Ministério Público, a gente recebe somente o nome e a profissão. Então ela vai estar lá, Lucas Carvalho, jornalista. Paloma Amaral, jornalista, ok? Então nesse momento, sorteou seu nome, você levanta e aí eu vou olhar para sua cara e você tem tipo 3 segundos para ver se o teu santo bate com aquela pessoa. E aí você vai escolher de acordo com o processo. Por exemplo, eu estou fazendo a defesa de uma pessoa que matou... sei lá, por exemplo, a esposa. E aí você pega uma pessoa mais velha e aí você tem aquela coisa tipo assim, meu, esse cara deve ser casado, tô vendo uma aliança na mão dele, casado, tem esposa, imagina que ele vai perder a esposa, poderia ser o meu cliente que matou. Então, aí você pode recusar, você tá entendendo? Então, tudo muito rápido pra você pensar assim, né? Muito, muito. Fração de segundos. Eu posso fazer algumas perguntas. Por exemplo, se você está lá dizendo que o Lucas Carvalho é funcionário público, como já aconteceu, Lucas Carvalho. Aí eu faço uma pergunta diretamente para você. Lucas, você é funcionário público estadual ou municipal? Aí você vai falar, mas municipal. Qual cargo que você atua? Sou guarda municipal. Automaticamente está fora. Então você tem que saber até escolher os jurados. Porque desses 15, a gente escolhe 7. Mas eu posso escolher e o Ministério Público pode recusar. Tá entendendo? Sem falar nada, só porque eu não fui com a sua cara, eu posso recusar 3 pessoas. E o Ministério Público também pode recusar 3 pessoas. Porque senão se fica recusando, aí de repente não forma os 7. Não sobra ninguém. Por isso que dos 15, se eu recuso 3 e o Ministério Público recusa 3, ainda sobram 9 e ainda é possível escolher os 7 para o julgamento. Então as pessoas, para ser jurado é muito simples. Basta ir no fórum dar seu nome. Mas é uma responsabilidade tão grande. Você vai sentar... E depois, esse pessoal que é escolhido para fazer parte do júri vai analisar o processo, vai ler as páginas ali. Na realidade, o Ministério Público é que vai fornecer, que sempre que fornece isso. Aí senta, recebe as orientações, o telefone é retirado, não pode usar o telefone, não pode nem ficar com o telefone. Você não pode comunicar, você não pode conversar com o coleguinha do lado, não pode. Você fica incomunicável. E aí você recebe... E são dias alguns, né? Alguns levam dias. O último que eu fiz levou 3 dias, que é o caso da família Gonçalves. Então a pessoa fica 3 dias, dorme no fórum. Dorme no fórum. Dorme no fórum, quarto separado, não pode conversar. Lógico, na hora do café a gente pode conversar sobre futebol, sobre novela, sobre tudo. Mas nada sobre o assunto. Nada sobre o caso. Até porque fica um oficial de justiça junto com todo mundo. Qualquer comunicabilidade a respeito, por exemplo, e aí, você vai condenar ou vai absolver? Nem pensou. Acabou, dissolveu o conselho, cancela tudo e volta e vai escolher outro tipo. Vai ser remarcado para outro dia o júri. Cara, que complexo, né? E aí você recebe no dia uma folha para você ler sobre o que trata do processo. Ali é meio temerário, porque você concorda que você tem pessoas que não são alfabetizadas? Uhum. A pessoa pode ir ao fórum e pode falar assim, eu quero ser jurada. Eu quero participar de um tribunal do júri. Não tem uma seleção para saber se ela é alfabetizada ou não. Mas, por exemplo, e essa seleção também? Não tem uma seleção para saber se a pessoa não tem o mínimo grau de parentesco, amizade com quem está sendo julgado? Não. Não é? Porque, por exemplo, vai ter o julgamento do meu tio lá. Eu vou lá e... eu sou Lucas Carvalho, quero fazer parte aqui, quero fazer parte do júri. Mas aí você não vai me perguntar se Mas eu aí tenho... tem uma advertência, o juiz adverte, não pode participar do conselho de sentença quem tem grau de parentesco, ascendente, descendente, cônjuge... Mas então pode fazer parte do júri alguém que tenha parentesco com a pessoa que está... Não pode, não pode. Mas essa, eu não entendi ainda como é que eu comprovo que... Na hora, o juiz vai dizer, olha, os senhores jurados, não pode participar do júri quem tiver grau de parentesco e tal. Então é perguntado a vocês, aos jurados. E aí o jurado vai dizer, olha, eu sou primo de 3º grau do réu. Não pode. Eu sou primo de 5º grau da testemunha X. Não pode. Mas se ele omitir essa informação?
o júri é anulado. A gente descobrir lá na frente. Se descobrir lá na frente. Descobrir o júri é anulado. Não só júri, como a audiência, ele é anulado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque depois o Ministério Público tem 1h30 para poder explicar para vocês, jurados, o caso e pedir a condenação. E eu tenho 1h30 para explicar o porquê que eu quero a absolvição. Então, o Tribunal do Júri é um tribunal bem complexo. É a minha especialidade hoje, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. E o primeiro que eu fiz foi em Embu das Artes. E fiz por uma questão muito peculiar, porque eu não tinha me preparado, porque era um júri que, embora fosse de um cliente meu, quem iria fazer era esse outro advogado. E uma semana antes ele me disse que não iria fazer porque não estava bem de saúde. E aí eu não me vi numa outra situação não sei fazer. E a orientação que eu sempre falo hoje, inclusive para alunos, para jovens advogados que me perguntam nunca façam um plenário do júri sozinho, nunca. Você tem que ter um outro colega lá, nem que seja para ficar de vaso na mesa. Porque é muito, sabe, você se sente muito... É tenso. Muito tenso. Você tem que ter alguém, pelo menos, para te dar uma orientação, ou te dar uma dica, para na hora que o Ministério Público estiver falando, você sentar, bater um papo, falar sobre o processo, alguma coisa. E nesse eu tive que ir sozinho. O meu primeiro, eu fui sozinho. Ganhou ou perdeu? Ganhei. Então foi assim. Estreou bem. E eu fui todo... Fiz valer a pena todos os 5 anos para passar na OAB. E eu lembro que eu fui... Aí levei uma câmera para gravar, né? Para registrar aquele momento e tal. E logo no início, você faz uma saudação, né? Pro juiz, pro promotor, pros jurados. Cara, minha voz não saía. De nervosismo? Nossa, eu olho assim... Tremendo. Nossa, eu tava suando em bicas. Eu lembro que quando a juíza, uma juíza muito simpática, disse para mim assim, doutor, o senhor está com a palavra. Eu falei, meu Deus, me ajuda. E agora? E agora? Isso porque você sempre quis isso, hein? E assim, então, assim, eu tinha que passar por esse momento. Eu tinha que passar por esse desafio. E aí falei 1h20 e poucos minutos, porque o Ministério Público fala 1h30, depois eu falo 1h30. Só que o Ministério Público pode voltar e falar mais 1 hora, que chama réplica. E aí eu tenho que voltar e falar mais 1 hora, que chama tréplica. Mais de argumento. Então assim, por isso que eu falo, o Tribunal do Júri é bem tenso, porque uma audiência é simples, quer dizer, não tão simples, não desmerecendo. Mas numa audiência o juiz quando pergunta, doutor, você tem alguma pergunta? Tenho sim, excelência, só um minuto. Você vai consultar um livro, você consulta o telefone, você consulta... No júri, não. No júri tem que estar na cabeça e você pode ser surpreendido a qualquer momento por uma situação. E se passar uma situação, você não pode alegar depois. O promotor pode falar uma coisa que ele não... Um exemplo, ele fala alguma coisa que ele não possa falar, e se você não se atenta, você não pode alegar depois. Tem que falar na hora, senão você... Você perde o time. Não, você perde o time, não. Juridicamente, chama preclusão. Não adianta você alegar depois. Por isso, inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui escrito Dormientibus non succurit ius. O direito não socorre aos que dormem. Entendeu? Tem que ser na hora. E você já viu o tribunal julgar errado algum caso seu? Olha, errado não. Se eu disser que sim, eu seria leviano, mas nunca vi. Lógico que você tem jurados que não prestam muito atenção. Você, durante 1h30, você percebe que o jurado tá cochilando. Cagando pra você. E aí você, que B.O., hein? Aí você olha, aí você não pode... Você acorda? Então, mas você fala? Não, então você não pode falar isso. Se você fala isso, o cara tudo bem, ele vai acordar. O juiz vai dar uma bronca nele. Pro cara prestar atenção, pô. Mas esse aí você já perdeu. Esse aí ele vai... Foi ele que fez? Sim. Foi por motivo fútil? Foi. Foi por vingança? Foi. Tacou fogo? Foi. Aí, esse aí você já perdeu. É que é mais fácil o cara falar que sim, tudo, né? Você tá entendendo? Então é uma questão que você vê a pessoa dormindo, você tem que ter um time, você tem que ter um jeito pra chegar nessa pessoa. E como? E aí você chega na pessoa e fala assim, por exemplo, olha o senhor aqui, deixa eu só mostrar esse documento aqui, dá uma olhadinha aqui pra mim. Oi, aí ele acorda, oi. Aí ele, opa, onde não? E aí você vira o jogo. Porque o cara fala assim, nossa, eu tava dormindo. E aí o coração dele tá aqui, ó, ele não cochila mais. Ao invés dele me chamar a atenção, o cara foi super simpático comigo. Então aí nisso você
Você tá entendendo? Se ganha também. Então, no júri, assim, eu sempre falo, as pessoas falam, por que você fala isso? Mas por quê? É um jogo de sedução. Cara, eu acho que é por isso que você tá na televisão, porque você sabe improvisar bem. Porque o júri nada mais é do que isso. Você vai preparado, não vai? Mas não tudo sai. pode acontecer ali, não é verdade? Uma das coisas que me levou, assim, que me trilhou pra televisão foi isso. Essa questão do improviso, porque o direito penal, e nada que eu falar aqui é em demérito ao advogado que não atua no tribunal do júri. Não. Porque no tribunal do júri são essas peculiaridades que eu falei. Você não pode ser um cara que fala alto, um cara que fala baixo, você não pode ter medo do promotor, você tem que saber brigar. Tem que estar sempre na medida. Você tem que saber brigar, mas tem que saber brigar. Você tem que saber quais são os seus direitos. Você tem que saber que, por exemplo, se tem alguma coisa que está acontecendo ali, que o juiz não está intervindo em alguma coisa, você pede, excelência, olha, se o promotor me interromper mais uma vez, eu vou abandonar o plenário do júri. Aí pede promotor, aí você começa a falar, o promotor te interrompe de novo. Excelência, pela última vez, se eu for interrompido, eu vou abandonar o plenário do júri. Aí o promotor interrompe, eu tiro a beca. E o juiz, doutor, se o senhor retirar, o senhor está preso. Então eu estou abandonando, pode prender. E foi numa situação dessa que você foi preso? Numa situação dessa. Então, assim... E é preso mesmo, algemado? Na realidade, aí fica aquela celeuma, entendeu? Fica aquela coisa tipo... Vai algemar, não vai? Chama a prerrogativa da OAB. A prerrogativa é um setor da OAB que atende o advogado quando ele está em perigo. Assim, só para vocês entenderem, é o bombeiro da OAB, entendeu? O que vai apagar o incêndio. O que vai intermediar ali, entendeu? Porque você está no exercício da sua profissão, entendeu? Pô, e aí, mas eu vou ser preso, vou para um CDP, para uma penitência. Não. Tem uma questão, aí vai aplicar uma multa, você vai ter que dá uma puta de uma dor de cabeça que você não tem noção. Mas eu sempre falo, e aí eu acho que aconteceu essa semana, inclusive, quando você falou lá do caso do Rodrigo, cara, esse foi um dos casos mais emblemáticos que eu vi, assim, de... Por quê? Quando você chega numa audiência, e quando eu falo audiência, leia-se também tribunal do júri, você tem um juiz que muitas vezes não é imparcial. Você tem um promotor de justiça que quer ver o sangue do cara escorrer. Você tem a vítima, quando viva, desce a lenha. Você tem a polícia, que às vezes quando pega o cara, bate no cara. Já aconteceu várias vezes. Tem um caso muito emblemático aqui do menino que foi algemado e arrastado na Anhanguera, no baú de uma moto. O menino Johnny, meu cliente. Então você tem esse tipo de policial aí, quando chega no tribunal do júri, quando chega na frente de um juiz, ele é o santo. Você está entendendo? Você tem a família da vítima, que se pegar o cara ali, já vai matar. Ou seja, é todos contra um. A única pessoa que o réu, o acusado, ele tem numa audiência e num tribunal do júri é o advogado. E eu sempre falo. Falei esse final de semana, nessa palestra, infelizmente a advocacia está ladeira abaixo. Infelizmente. Por conta de situações como essa, de advogados que não brigam pelos seus direitos. Eu tive um caso, cara, muito tenso, que foi o caso da menina Lara, na delegacia. O delegado foi buscar a mãe, levou a mãe para a delegacia. Mas quando ele estava na casa dela, ela me liga e fala: doutor, o delegado está aqui, quer me levar para a delegacia. Eu falei: excelente, pode vir, eu estou na delegacia. Quando chegar aqui, você me avisa que eu subo. E se ele for te interrogar, eu estou presente. Se ele for bater um papo com você, eu estou presente. Eu estou na delegacia. E aí ele chega com ela, entra pelos fundos, sobe. E ela mandando mensagem. Eu tenho até hoje as mensagens aqui. E ela dizendo: doutor, eu estou aqui, sobe. Eu fui na recepção e falei: escuta, para uma moça que estava na recepção, se avisa o doutor tal que... Eu vou falar o nome, doutor Rafael. Você avisa o doutor Rafael que eu sou advogado da moça, da senhora que ele está ouvindo lá em cima. E a essa altura do campeonato, gente, esse caso já era o caso de maior repercussão no país. Fala um pouco dele, doutor, para quem não está se familiarizando. Esse caso é da menina Lara, 12 anos, lá de Campo Limpo Paulista. Ela saiu numa quarta-feira para ir numa padaria por volta das 12h30 para comprar um refrigerante e simplesmente desapareceu. Apareceu morta no sábado com uma pancada na cabeça, jogada no mato. E nesse momento aí eu acompanhei, inclusive
cobertura da televisão em peso, estava lá, cobriu, aí domingo foi o sepultamento, e essa questão já tinha uma semana mais ou menos que a menina tinha sido sepultada. Então assim, o Brasil inteiro já sabia desse caso, o Brasil inteiro sabia que eu era o advogado da família da menina Lara, ok? Então eu falei, ó, avisa a mãe que eu estou aqui, porque aí ele foi buscar a mãe para dar um depoimento, para bater um papo, e a moça da recepção liga para ele e olha para mim e fala, doutor, não é para subir ninguém. Aí eu falei, não, mas avisa para ele que eu sou advogado dela que está lá em cima. Doutor, é o advogado da dona Luana que está aí. Aí ela olha para mim e fala, não é para subir nem o senhor. Eu falei, como é que é? Tinha um portão, e assim, falei isso 1 milhão de vezes. Tinha um portão que facilmente eu poderia abrir e subir até a sala dele. Mas eu falei, entrar sorrateiramente eu não vou entrar. Eu vou entrar se eu for convidado como advogado para acompanhar a minha cliente. Tá? Não vou cometer esse tipo de irregularidade. Poderia simplesmente bater a mão no portão, entrar e subir, mas não me dispus a fazer isso. E aí eu falei, inclusive fiquei ao vivo na Rede Record falando quase 30 minutos. Chamei as prerrogativas da OAB, a corregedoria, certo? Para naquele momento ali fazer valer o meu direito. E você falou no ar que estava sendo impossibilitado de entrar? Ao ar. Falei no ar, falei, olha... Em rede nacional. Em rede nacional. Falei, olha, tem um portão aqui que facilmente eu posso bater a mão, subir, mas eu não vou fazer isso. Não vou. Eu já chamei a corregedoria, eu já chamei as prerrogativas da OAB e ele vai ter que explicar qual é o motivo que ele não pôde, que eu não me deixou subir. Né? Se ele está interrogando, se ele está batendo um papo, pouco importa a nomenclatura do que ele vai usar. Ele sabe que ela tem advogado, o Brasil inteiro sabe que eu sou o advogado dela. Agora, bate-papo informal, existe um bate-papo informal? Existe. Agora, não no momento que a pessoa está numa sala de uma delegacia, mandando mensagens, dizendo, doutor, vem aqui. Ele tem que atender o pedido dela, inclusive ela tem um áudio onde ela diz, que ela gravou escondido dele, dizendo, eu vou ligar para o meu advogado para ele subir aqui. Ele falou, não liga, não precisa. Entendeu? Então, ela pode recusar falar sem a sua presença, ela pode, isso é um abuso de autoridade. Tá entendendo? Então assim, eu vou bater um papo informal, não importa o que você vai bater um papo informal, você vai ouvir, tem aqueles termos técnicos, ouvir em declarações, em assentada, em depoimento, não importa. A partir do momento que a pessoa entrou numa sala de delegacia, é opcional ela chamar um advogado e aí ele pode bater um papo com ela. Agora, no momento que a pessoa fala... Eu quero. Opa! E você entrou? Entrei. Ao vivo, um investigador bate no meu ombro e fala assim, doutor, o delegado quer falar com o senhor. Eu tiro a escuta. E abandono ao vivo. Estava com o ponto, tirei, abandono ao vivo e entro. Aí ficou uma situação super desagradável. Mas dali pra frente, opa. Mas o delegado, ele... Aí é outra história. Mas o delegado, ele meio que quis tirar uma com o senhor. Pô, doutor, precisava de tudo isso. Eu vejo como... exatamente. Mas não foi eu que chamei a televisão. A televisão estava cobrindo. Já estava, mas ele se sentiu incomodado e ele verbalizou isso pro senhor, do senhor ter falado ao vivo. Porque 2 coisas aconteceram. Ou ele estava com a TV ligada, ou recebeu uma ligaçãozinha falando, o negócio tá ficando feio, recebe esse doutor. Posso responder? As 2. Aí, tá vendo? Na sala dele tinha uma televisão e ele viu eu ao vivo. Tá vendo? E o telefone tocou. E ligaram pra ele, porque eu liguei na corregedoria, liguei nas prerrogativas da OAB. E aí eu lembro que no outro dia eu recebi, cara, foi surreal isso. Assim, ao longo dos dias eu somei 492 mensagens eu recebi de advogados do Brasil inteiro. De pessoas ligadas ao direito do Brasil inteiro. Dizendo, sabe o quê? É chato ficar arrumando confusão com o delegado. Se é criticando? Se é comigo eu deixo pra lá. Se é comigo eu entro no carro e choro. Gente, oi. Se o advogado chora, você tá entendendo? Né? Se o advogado chorar, a vítima tá perdida. Você tá entendendo? É onde eu quero chegar. Então, o acusado de um processo, ele só tem o advogado. Se o advogado for... Posso falar um palavrão? Não, pode, né? pode. Um bundão... Isso é um palavrão, porra? Cara, então assim, se for nosso, a gente tá perdido. Entendeu? Mas dali pra frente, e aí você tem
chega um determinado momento, isso não é só na área do direito, em todas as áreas. Você tem que ter um pulso firme, porque dali para frente você é tratado diferente. Impor respeito. Tá entendendo? Eu não xinguei. Não fez barraco? Não fiz. Jamais. Vou meter o pé no portão pra entrar? Não. Até porque a notícia seria outra. A notícia seria outra. Advogado descontrolado. De dia de fúria. Advogado mete o pé na porta. Já iriam estar caçando uma OAB que foi tão difícil de conseguir. Pelo amor de Deus, você cuida dessa OAB, hein? Aí já pensou, perde assim. Você tá entendendo? Demora 5 anos pra conseguir e perde um segundo. É verdade. Ô, cara, mas você sente que você é tratado pelos seus colegas como... Ai, o Fábio é aquele advogado midiático, adora uma TV. Você sente isso? Não sinto, Não cara. sente? Eu falo Não isso porque eu sou repórter, então eu posso falar, existem profissionais e profissionais, tanto advogados quanto delegados, que têm pavor da mídia, que não querem falar com a gente, que se puder dar uma despistada... Você, assim como outros profissionais, tem relação próxima com a imprensa, com a mídia, o que eu acho muito importante para todos os lados. O fato de você estar muito na televisão, nos principais casos, entre os seus colegas que não são assim, você nunca sentiu um... Não? Nunca, cara. Nunca, porque assim, eu falo abertamente, uma coisa que eu não tenho é ego, sabe? Eu vejo muitas coisas... eu tenho muitos advogados que trabalham no escritório. Hoje, graças a Deus, eu comecei com um escritório bem pequenininho na Avenida Paulista. Hoje nós temos um escritório aqui em São Paulo, 2 andares, um escritório, cara, super respeitado, um dos maiores escritórios de advocacia criminal do país. E eu tenho muitos advogados que trabalham comigo, e sempre quando eu vou fazer uma matéria, sempre quando me chamam para gravar alguma coisa, ou quando eu tô numa situação que eu tô numa delegacia, tem um advogado junto comigo, eu faço questão que esse advogado esteja do meu lado, para que ele apareça. Se ele tiver oportunidade, eu deixo falar. No tribunal do júri, cara, quantas vezes eu não fiz tribunal do júri e eu falo 1h30, depois do Ministério Público. Aí o Ministério Público volta e fala mais 1 hora. Aí, ou seja, eu tenho que voltar e falar mais 1 hora. De eu chegar e falar para os colegas assim, quem de vocês quer falar? Ah, não, eu não vou falar porque o caso é seu. Cara, o caso não é meu. O caso é nosso. Nós estamos aqui, nós somos uma equipe. Legal esse pensamento. Vai lá e fala. Vai lá e fala. Essa oportunidade eu não tive. Você tá entendendo? Quando eu cheguei em algumas situações, eu sabia do processo de cor e salteado. Eu queria falar. Eu tinha capacidade de falar. Eu sabia que eu tinha capacidade de falar. Sabe o que eu fazia? Um dia antes do julgamento de um tribunal do júri, eu ficava na frente do espelho. Falando. E treinando. Falei, se amanhã eu tiver a oportunidade... eu vou falar. E eu não tinha. E eu fiquei patinando, você tá entendendo? E eu vejo colegas que estão comigo, falam, gente, vai lá e fala. Cara, não adianta. Eu posso aqui te dar 1000 dicas. Eu posso te explicar o processo de ponta a ponta. Mas se você não levantar a bunda da cadeira e não for lá na frente daqueles jurados e não falar, não adianta. Não adianta. Tá entendendo? E quando em entrevistas, quantas vezes? Ah, doutor, eu levo um colega e quando eu chamo o colega, ele fala, doutor, mas não dá para falar os dois. Tá bom, deixa ele falar. E o cara, não, cara, fala. Porque eu sei o quanto é importante, você tá entendendo? Você dá uma entrevista responsável. E eu sempre sou a favor da imprensa, não é porque eu sou comentarista de uma TV que eu sou a favor. Eu sou a favor porque num caso de desaparecimento é importante a divulgação, certo? Num caso que se eu estou atuando pela família da vítima é importante porque você cobra a justiça. E se eu estou pelo acusado é importante para que ele dê a versão dele, você está entendendo? Então o trabalho da... Sempre vai ser importante. Cara, eu sou sempre a favor da mídia, desde que seja uma mídia, desde que seja uma imprensa responsável, sabe? E aí eu acho que vocês podem falar melhor que eu, né? Naqueles, sabe, aqueles cortes maldosos. Não, estou dizendo de televisão responsável. E não só de emissora, mas de canal de internet, blog, seja lá o que for. Se for feito de uma maneira responsável, eu sou super a favor. Porque em qualquer situação que eu estiver como advogado, eu acho super importante, como essas que eu falei. Desaparecimento, cara, quantos casos de desaparecimento eu já não solucionei com a ajuda da imprensa? Internet ajuda a divulgar um desaparecido? Ajuda. Colar cartaz no poste ajuda? Ajuda. Mas qual que é a comparação de uma emissora lançar a foto dessa pessoa na tela? Então o alcance é muito grande. Exato, porque a televisão chega em lugares
inimagináveis. Você percebe, se parar para pensar, tem muito lugar do país que as pessoas ainda não têm acesso à televisão. Imagine a internet. Né? Então é exatamente isso. A TV acho que sempre vai colaborar nesse sentido. Por isso que eu sou sempre, cara, sou sempre a favor, sempre. Então assim, conheço muitas pessoas, tenho amizade com muitas pessoas. Sempre também fui muito responsável nessa questão de falar, né? Eu falo o que eu sei do que está acontecendo, falo no âmbito profissional, não falo aquilo que eu acho. Então você tem que ter uma responsabilidade não só com a imprensa, mas também com a pessoa que você está representando. Porque quando você é advogado de uma pessoa, você não fala em seu nome. Você fala em nome da pessoa. Se você me contratar para eu te defender no processo, eu vou falar em seu nome. Então você tem que ter muita responsabilidade para falar em nome de uma outra pessoa. Entendeu? Você literalmente tem uma procuração ali. Literalmente você tem uma procuração assinada, te otorgando poderes para falar em nome dessa pessoa. Então hoje eu vejo que a advocacia criminal, falo da criminal em específico, que é a minha área de atuação. Está em baixa por conta disso. Esse evento na delegacia receber 492 mensagens, tipo assim, 10% dizendo parabéns, doutor, pela atuação, 90% criticando, achando que tipo assim, é chato brigar com o delegado. Não é chato, eu tô só pedindo, eu tô só lutando pelo meu direito de trabalhar. Ainda mais eu ainda, com essa história, cara, de 5 anos para passar no exame. E assim, abertamente, eu assim, não gosto de falar em números, mas hoje uma inscrição da OAB, ela custa, acho que salvo engano, na minha época, R$250. Quando você não passa na repescagem, tem mais uma taxinha, aí você tem livros, cursos, combustível, deslocamento, estacionamento, o cafezinho. A minha OAB hoje, somando, facilmente me custou R$30 mil. Não só o monetário e o tempo, e o psicológico, e a cabeça. Então hoje a pessoa olhar para mim e falar assim, mas para você é fácil, tá todo dia na televisão. E foi bem engraçado. Ontem, uma pessoa falando comigo, falou, mas quem que é seu padrinho? Eu não sei muito dessa questão de jornalismo, porque todo mundo acha que, ou todo mundo tem um padrinho, alguém que indica, olha, eu conheço fulano, eu conheço... Então todo mundo acha que eu tenho um padrinho. E te perguntam. Pergunta, opa. Quem te pôs lá dentro? Exato. Então explica como é que você chegou na televisão. Já fala com esse povo logo, vai. Cara, teve um caso em 2020, junho de 2020, pandemia a 1000 por hora. Um conhecido meu, a noiva dele sumiu na sexta, apareceu em Mariporã, sentada numa cadeira, embaixo de uma árvore, com um tiro na cabeça. Suspeitavam que foi ele. Ele foi conduzido para uma delegacia, me ligou, pediu ajuda. Fui até essa delegacia para acompanhá-lo, né? E conheci um repórter. Posso falar o nome? Pode. Leonardo Lara. Foi a primeira pessoa que eu conheci da Record que estava cobrindo o caso. Encontrei na delegacia. No dia seguinte, depois ele foi... E o caso estourou. Porque tinha uma briga com os primos, uma brigaiada, e se era ele ou não, o suicídio ou não, o homicídio. Ele foi em casa fazer uma matéria, aí eu peguei contato com ele, e aí vocês sabem, quando você está em contato já direto com o repórter, para gravar alguma coisa, você já acertou com a produtora X, com o repórter, então aí eu já tinha um contato, 2, aí você segue na rede social, ele apareceu num outro caso. E aí eu liguei para ele e falei assim, poxa, legal esse caso. Eu acho que a família tá precisando de um advogado. Eu vou achar o telefone. Nunca pedi contato para ninguém. Nunca liguei para um repórter e falei, me passa o contato da família. Porque eles recebem de uma produção que consegue pelos meios dele. Então, família de onde que é? Família de Jundiaí, bairro tal. Eu ia atrás. Eu saía com o meu carro, ia até a cidade, até o bairro... Assistia a reportagem para pegar o nome da rua. Caraca! Rua X, número Y. Eu ia na rua, escuta, onde é que é o caso do fulano de tal? É ali e tal. Oi, tudo bem? Eu sou advogado e tal, a senhora precisa de ajuda. Assim. Daqui a pouco brota um advogado no portão, oferecendo ajuda. Foi a minha captação. Aí você pega mais um caso, aí você pega mais um outro, e aí você conhece mais uma outra pessoa de uma produção. Pô, esse cara tá num caso legal, nossa, ele tá num bairro aqui próximo da minha casa, nossa, na rua X, tal, eu conheço essa pessoa. Então, assim, hoje,
Eu não tenho ninguém que eu possa falar assim, só te colocou lá. Não. Eu queria saber o seguinte, é uma dúvida que eu sempre tive na minha cabeça. Para você que é um advogado criminalista, existe uma linha até onde você pode chegar para defender alguém que você sabe que é culpado? Não. Aí é sua consciência. Aí é sua consciência. Eu sempre falo, assim, hoje eu vou falar abertamente aqui, vou falar, aqui e ali que eu falo, eu vou falar. Hoje eu não trabalho com pessoas com agressores de crianças, idosos e crime de natureza sexual, eu não trabalho. No começo, se tivesse aparecido, eu teria aceitado, porque era uma questão de sobrevivência financeira. Tá? Hoje, graças a Deus, podendo escolher, hoje eu não trabalho mais. Essa pessoa merece, tem todos os direitos, tem aquela coisa, advogado criminalista defende bandido. Tá? Você não defende bandido, você defende os direitos daquela pessoa. Então quem achar que aquela pessoa não tem direito tem que lutar para mudar as leis. A pessoa tem o direito de ser defendida. Você vai defender uma pessoa que matou a outra? Vou. Você concorda? Não, concordar é outra coisa. Precisa deixar isso muito bem definido, então. Não concordo absolutamente com uma pessoa que tirou a vida da outra. Não concordo com uma pessoa que está traficando, que furtou, que roubou. Não concordo, mas ela tem direitos. E é nesses direitos que eu trabalho. É nessa linha que eu trabalho. Nessa linha azul. Se amanhã ela for vermelha, eu vou trabalhar na vermelha. Então é assim que você trabalha. Tá? E aí, respondendo a sua pergunta, como eu cheguei na TV Tati, em 2022 eu estava num plenário do júri na Barra Funda. A Tati Record mandou uma equipe lá para Campo Limpo Paulista para falar com a mãe da Lara. E chegou lá, a mãe da Lara falou, não. Sem a presença do Dr. Fábio aqui, eu não falo com ninguém. Com ninguém. E aí, nesse momento, o Orlando Pessotti me ligou. Me mandou uma mensagem, eu não tinha nem o WhatsApp dele ainda. Ele mandou uma mensagem no Instagram. Doutor, olha, nós estamos com uma equipe lá, ela não falou, tal, conversa com ela. Eu saí do plenário do júri, eu lembro que eu acho que era a fala do Ministério Público. Levantei para ela, liguei para ela e falei, olha, atende o pessoal aí, né, que quer gravar com você, aproveita, né, você que está buscando. Essa altura a menina já tinha sido encontrada, morta, sepultada, ok. E ela estava buscando por justiça para encontrar a pessoa que era o principal suspeito, o Wellington Galindo de Queiroz. Esse cara foi preso? Não, estava foragido ainda. E aí eu disse, né, pera. E ela, nossa, prontamente atendeu, e aí um dia depois ele me ligou, né, e marcou um café, né, e aí me fez o convite para ser o comentarista do Cidade Alerta. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida profissional, foi. Então vou aproveitar e quero fazer ao Orlando Pessotti esse agradecimento, cara, do fundo do meu coração. Ele se emociona. Rapaz. É brabo. O brabo do júri tá emocionado. Também tem coração, mas é isso. Cara, é assim. É gratidão o nome disso. É porque assim, cara, porque eu, um jovem advogado, né, assim, 5 anos depois dessa luta para conseguir a OAB, e aí, assim, estudo, eu sou um cara que estudo demais. Eu estudava 18 horas por dia. Hoje em dia, se eu pego um caso, assim, eu tenho que saber tudo dele. Eu sou uma pessoa que não gosta de ser surpreendido. Algum cliente já tentou mentir pra você? Já, vários. Eu falei, olha, não adianta. Eu olhei a página 447, lá tá seu depoimento. E você já abandonou algum caso por isso? Já. E eu sempre falo, assim, eu tenho uma... Quando eu começo num caso, eu falo assim, olha, a questão é só uma. Eu preciso da verdade o tempo todo. Se em algum momento eu descobrir que você está mentindo para mim, eu saio do processo. O que você pagou, eu não devolvo. E se tiver alguma coisa para pagar, para frente em contrato, eu cobro em juízo. Né? Então, assim, eu sou bem firme nessa questão. A todo momento que eu pego um cliente, eu sempre me reporto a tudo que eu passei. Tudo. Toda a minha história, toda a minha luta para chegar onde eu tô. Então eu não vou deixar ninguém me dar um... Não vou. Ô, doutor, teve aquele caso que você participou, um caso midiático também, que você... Não sei se você deixou o caso ou se você mudou de lado. Lembra que você falou, até a imprensa, você foram
vamos colocar entre aspas, enganados pelo depoimento do cara, da pessoa desaparecida que estava enterrada no... Por causa da menina Giovana de Jacareí. Essa história é interessantíssima, cara. Ela desapareceu e acionou a imprensa, encontraram meu contato, me ligaram e pediram para acompanhar o caso. E eu fui acompanhar esse caso e durante, acho que 15 dias, ela ficou desaparecida e eu ao lado da família, inclusive junto com o pai, fazendo as buscas e tal. E o pai chegou a me abraçar e chorar no meu ombro. Ele era ocupado. Eu fui na casa dele, usei o banheiro e uma parede, o que separava o banheiro de onde o corpo foi enterrado era uma parede apenas. E aí depois nós descobrimos, a polícia descobriu, um trabalho brilhante da Polícia Civil de Jacareí, descobriu que o corpo estava lá enterrado e ele confessou. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Ou ficar do lado do pai e defender o cara que matou a filha, ou ficar do lado da família como assistente de acusação. Mas primeiro eu precisava olhar a família. Porque e se a mãe está do lado do cara? Como é que eu faço? Aí eu pulo fora dos dois. Porque naquele momento, se a mãe fala, ai, coitado, ele fez isso, isso é esquece, eu sairia dali, não ficaria por ninguém. Mas nesse momento eu vi uma atitude da mãe e falar assim, ele tem que ser preso, aquela indignação toda. Naquele momento eu percebi que a mãe não tinha nada a ver com a história, que de fato era só ele mesmo. Então naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu tomei uma decisão de ficar do lado da família como assistente de acusação. E ele foi réu, confesso, vai a júri popular, não foi julgado ainda, mas foi um caso bem, bem triste. Eu considero assim um caso... A pessoa que me enganou, se hoje você me perguntar, eu vou dizer, Sidney, o pai da Giovana. Porque em nenhum momento eu desconfiei. Ele conseguiu ludibriar todo mundo. Todos os investigadores, todos os policiais, a imprensa, ninguém nunca desconfiava. Só quando encontraram o corpo e ele estava na casa, apertaram ele, aí ele caiu em si e falou assim, foi eu. Né? Será que em um minuto o doutor Fábio fala sobre em que pé está o caso Robinho? Você está defendendo o Ricardo Falco, que também foi condenado junto com o Robinho. Em que pé está isso, Fábio? Condenado na Itália, 9 anos, né, e esse processo veio para o Brasil e a empresa pediu, a justiça italiana pediu para que ele cumprisse essa pena aqui no Brasil. Então, quando ele recebeu essa notificação, aí você tem que pedir para que venha esse processo de lá para cá, para você analisar, para saber se esse processo foi feito de forma regular lá na Itália. Então, em que pé está? Está esperando uma decisão para receber um sim ou não para vir esses autos de lá para cá. Depois que vir, é que nós vamos tratar dessa questão, se ele vai poder cumprir essa pena aqui no Brasil ou não. Posso adiantar já ou não? Deve. Dificilmente irá. Dificilmente irá. Nós temos uma lei de 2017 que permite que a pessoa condenada no estrangeiro cumpra a pena no Brasil. Só que essa lei é de 2017, o crime é de 2011 é antes. Ah, não se aplica. Só se aplica se for em favor ao réu. Entendeu? Então, tudo caminha, não vou dizer assim, para que acabe em pizza, não vou dizer isso, mas tudo caminha para que essa pena não seja cumprida aqui no Brasil. A tua função dentro desse processo é tentar tratar dessas questões, porque... Tratar dessa questão. Porque o julgamento já aconteceu, já, em trânsito julgado, não tem recurso, julgado, né? Não existe recurso. Aqui são culpados, condenados culpados, não tem... Condenados, culpados, aqui no Brasil nós vamos tratar apenas se ele vai cumprir a pena ou não. Só isso. Quando eu falei que o cara estava nos principais casos do país, não estava brincando. E do mundo, né? E do mundo. Doutor, uma grande alegria ter hoje aqui no Tagarelando. Eu tenho a impressão que tem passado muito rápido. Tem. Mas nosso convidado é bom, né? Não é? Não é verdade. Modéstia à parte, nossos convidados são muito tops. O Brabo tem nome. O Brabo tem nome. Cara, obrigado pela oportunidade. Agradece. Acompanhei aqui desde o início, né? Desde a construção. Eu falei, uma hora eu vou lá, uma hora. E aí veio o convite. Obrigado a vocês de coração. Desculpe aí ter me emocionado, mas assim, é uma questão bem peculiar e bem particular, é um divisor de águas na minha vida ter recebido esse convite do Orlando para ser comentarista lá no Cidade Alerta. Isso me abriu as portas, não vou dizer de Campinas, do Brasil inteiro. E vou dizer do mundo, né? Porque
nacionalmente reconhecido, então devo muito isso a ele. Orlando, um abraço aí pra você, meu amigo. É isso, Orlando, aumenta o salário do rapaz. Senão nós vai trazer pra São Paulo. Você cuida do bichinho em Campinas, senão São Paulo, ó. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. O sucesso, o maior sucesso do mundo pra vocês. Vocês são os queridos aí. Valeu, doutor Valeu. Fábio Tamo junto. Costa. Obrigado aí pela disponibilidade em vir bater esse papo com a gente, né? E sucesso, você merece. Depois de obrigado. tudo isso que você passou, mais do Depois que dessa nunca. luta, não é? Que luta. Mais do que nunca. Cara, a gente, todo fim de programa, até a Paloma e a gente tava conversando, a gente tem prometido parte 2 pra todo mundo, mas não é conversa fiada, é porque fica faltando muita coisa pra conversar. Fica. Então você tá convidado pra parte 2, né? É. Do Tagarelando aí num próximo episódio pra gente falar tudo aquilo que você não falou, e eu tenho certeza, tem muitas histórias. Falta aí pelo menos uns 3 casos aí, né, pra É, gente tem falar. muito Tem caso, muito caso. Tem. Falamos aqui de alguns e falamos assim rapidamente, mas, cara, já deu pra entender que o teu serviço não é fácil não, hein? Não é, não. Eu, hein? Tamo na luta. Vamos nessa então, amor? Bora. Por hoje é só. Sexta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Tagarelando. Obrigado demais. Beijo.